Olá! Você já parou para pensar, muitas vezes, que o silêncio é a melhor resposta? Sim, e aprendemos isso com o tempo e com a maturidade, não é? No advento do envelhecimento, nos leva a refletir muitas vezes sobre aquelas questões de aborrecimento, de conflitos que muitas vezes poderia ser evitado. Respirar fundo, contar até 10, como se fala popularmente, não é? É bem mais interessante, muitas vezes, do que responder ali no calor das emoções. Para quem não me conhece, meu nome é Sônia, sou enfermeira especialista na área do envelhecimento, sou mestre em psicogerontologia e esse aqui é o nosso canal. Se inscreva para que a gente possa refletir um pouquinho sobre qualidade de vida nessa fase tão importante que é do envelhecimento. Então, muitas vezes, a gente deixa de evitar alguns aborrecimentos por conta do calor das emoções. Mas muitos estudos, muitos filósofos apontam que o silêncio muitas vezes é um ato de sabedoria. Não é que a gente vai deixar para depois, vai procrastinar a resolução, mas muitas vezes respirar fundo, aguardar, meditar sobre a questão do que tem que ser respondida, por que aquele conflito está existindo naquele momento, é muito importante até para tomar decisões precisas, não é? Decisões pelas quais depois a gente não vai se arrepender. Muitas vezes, no calor da emoção, a gente conversa, fala, diz algumas palavras que pode ofender o outro e também pode, sim, ofender a nós mesmas, não é? Nós mesmos. Por quê? Porque depois que passa tudo, a gente fica pensando, puxa vida, eu deveria ter pensado mais um pouquinho, eu deveria ter dito isso, ter dito aquilo. Então, muitas vezes, ficar em silêncio é um ato de coragem. Não é? Eu gosto porque quando a gente estuda esses comportamentos, a gente observa que sim, precisa você ter coragem para você respirar fundo e não devolver ali, muitas vezes, na hora, aquela ofensa. Pode sim, muitas vezes, chamar depois a pessoa, conversar, né? No momento que estiver, como eu disse, menos inflamado, as emoções menos afloradas. Isso é um sinal de sabedoria e preservar a sua saúde física e saúde mental, não é? Porque depois que passa, ficar remoendo essa situação, principalmente se a pessoa não conseguiu resolver aquela questão do conflito, ou se as ofensas foram muito foram mútuas, né? Ela te ofendeu, você ofendeu, e no fim não resolveu nada. Então, muitas vezes, né, como diz aí a sabedoria dos mais velhos, o silêncio é o melhor remédio, o silêncio é a melhor resposta. Não é uma questão de apatia. Depois, sim, pode chamar a pessoa e aí poder esclarecer a dúvida que levou àquela questão tão intensa de aborrecimento. Então, preservar um pouquinho o silêncio faz parte, sim, da sabedoria, da maturidade e também preserva aí a nossa saúde física, mental, nosso estresse, e inclusive também evita algumas doenças cardiovasculares, como hipertensão. Porque no calor das emoções a gente vai falando, o outro vai falando, vai se ofendendo, vai aumentando o nível de estresse, o nível de cortisol, não é? Tão nocivo para a nossa saúde, adrenalina. E aí, quando você menos percebe, está hipertenso, né? Tem uma dor de cabeça intensa, uma enxaqueca, por conta daquele aborrecimento que talvez poderia ser amenizado simplesmente fazendo silêncio e deixar para responder quando os ânimos estiverem mais calmos, não é? Então é sobre isso aqui, nós falamos de qualidade de vida na fase do envelhecimento. Se inscreva no nosso canal e fique por aqui para mais dicas. Aqui nós falamos de dicas concretas, dicas que foram pesquisadas, estudadas, simples, dicas simples e aplicáveis. Pense nisso e fica aqui com a gente. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, diga o silêncio aqui embaixo. O silêncio é a melhor resposta. Escreva aqui nos nossos comentários. Obrigada, um abraço, até a próxima.